sentar para escrever o livro significava também fazer a elaboração de um luto, rememorando essas lembranças, que para mim era muito doloroso lembrar delas a partir da perda, a partir da violência. À medida que eu falava muito da figura pública, da importância de cobrar justiça em nome da democracia, eu fiquei com medo de perder as minhas lembranças pessoais, né? Porque a Marielle teve a imagem dela amplamente replicada ao redor do mundo, começou a ser contada de diversas frentes, diversas formas, e era sempre a figura pública. Num primeiro momento, inclusive, eu enchi a minha casa de fotos que eram fotos da nossa vida íntima, da nossa vida particular e não da figura pública. Então, esse livro ele vira uma ferramenta na minha terapia para fazer a elaboração do próprio luto. Então, por isso ele ganha tanto tempo, por isso ele se arrasta, né, num processo de escrita por 5 anos, porque, sobretudo, era um processo muito íntimo de um luto que o Estado me negou a possibilidade de fazer. Pouco mais de 6 anos depois do assassinato de Marielle Franco, a Polícia Federal prendeu no fim de março o deputado federal Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Estado. De acordo com a PF, os irmãos Brazão idealizaram o crime e Rivaldo planejou o assassinato e obstruiu as investigações. Esse desfecho, porém, não deve ser visto como o fim do movimento de luta por justiça por Marielle Anderson Gomes, diz Mônica Benício, viúva da vereadora. Para ela, que hoje ocupa uma cadeira na Câmara do Rio pelo PSOL, as investigações precisam continuar para apurar a eventual participação de outras pessoas no caso. A Mônica defende, por outro lado, que o clamor pela elucidação do crime, movimento que ela considera ter sido fundamental para condenar a barbárie como método político, se desdobre em um projeto de futuro. Um futuro de combate às desigualdades e às opressões de gênero, orientação sexual e raça. A Mônica acaba de lançar Marielle e Mônica, uma história de amor e luta, um relato íntimo do relacionamento entre elas. O livro começa narrando como as duas se conheceram na porta de uma igreja na Maré em 2004, quando a Mônica tinha 18 anos, e termina com uma carta derradeira à sua esposa, escrita no fim de 2023. A Mônica expõe os altos e baixos de uma relação intensa e o sofrimento depois do assassinato de Marielle, em que ela enfrentou a depressão, o alcoolismo e, em meio à falta de resposta sobre o crime e impulsos autodestrutivos, encontrou no engajamento político e na escrita das memórias da sua vida com Marielle caminhos para elaborar o seu luto. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Mônica, seja muito bem-vinda à Ilustríssima Conversa. É um grande prazer ter você aqui. Bom, eu queria começar de um trecho do final do livro, né? Você fecha a obra com uma carta derradeira a Marielle, né? Eu queria ler um trechinho aqui, abre aspas. Infelizmente, nós não fazíamos ideia do perigo que estava à espreita e, por mais que eu quisesse esgarçar o tempo e enganar o destino, o fato de saber que você foi monitorada e marcada para morrer me desespera. Até hoje, não ter uma explicação para isso me deixa perplexa. Fecha aspas. O livro foi finalizado, né, pouco antes da prisão dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, né, que foram apontados pela PF como os mandantes do crime. A investigação, né, da Polícia Federal e a prisão desses suspeitos, de alguma maneira mudaram essa sua sensação de perplexidade? Não, Edu, na verdade não. Acho que em alguma medida piorou, né? Porque se por um lado o nome dos irmãos Brazão nesse apontamento não trouxeram grandes surpresas, né? Fosse no contexto do Rio de Janeiro, ser de conhecimento público, né? A relação dessa família com uma estrutura de política corrompida, com relação com a milícia. É uma família muito poderosa no estado do Rio de Janeiro, é uma família que vem perpetuando o seu nome na política há muitos anos e, portanto, era também público e notório para toda a sociedade que tipo de relação com a política essa família costumava fazer e exercer, inclusive para fazer a manutenção desse sobrenome no poder em tantas esferas, né, da política institucional e por tanto tempo.
Mas o aparecimento, né, a revelação do nome de Rivaldo Barbosa, no dia 24 de março, esse nome realmente foi não só uma surpresa, mas acho que uma grande decepção também. O sentimento que eu tive quando recebi o telefonema da Polícia Federal e ouvi o nome do Rivaldo, foi um sentimento de desamparo, foi um sentimento de ter sido enganada, de ter sido traída, de ter sido usada também em alguma medida nesse processo ao longo desses 6 anos. Além de, claro, muita revolta, muita indignação, de conseguir perceber na relação do nome da família Brazão, do nome do Rivaldo, e dos apontamentos das motivações e de como tudo isso foi se dando, né, em articulação política para que se consolidasse o assassinato da Marielle e do Anderson, isso foi algo muito duro, né, em especial porque o Rivaldo Barbosa, quando a Marielle foi assassinada, no dia antes ele tinha sido nomeado como chefe da Polícia Civil, né? Então ele foi a primeira autoridade que recebeu nós familiares de Marielle e Anderson em uma reunião enquanto um agente do Estado que tinha não só a responsabilidade, mas a autoridade para conduzir aquele processo de investigação, e disse ali, entre sorrisos e abraços de solidariedade, que o caso da Marielle, do assassinato da Marielle e do Anderson, seria uma prioridade das investigações, que era uma questão de honra para ele estar tocando essas investigações e caminhando, né, para a apresentação de um resultado sobre a barbárie da noite do 14 de março de 2018, da maneira mais célere possível. E até esse momento não tinha razões objetivas para desconfiar da palavra daquele sujeito que estava ali diante de mim. Pelo contrário, né? Ele estava falando de um lugar de autoridade, de representante do Estado. Então, cabia a mim, enquanto viúva, elaborando ali toda aquela violência muito recente, que é essa dor do luto nos seus primeiros momentos, né, onde a gente questiona a vida, questiona Deus, questiona os princípios, passa por uma série de questionamentos dos seus próprios valores e visão do próprio mundo. Pensar na relação do Rivaldo, sendo ele um personagem apresentado pelo relatório da Polícia Federal, que não só fiou a palavra aos mandantes, garantindo a impunidade, como também criou condições políticas e concretas e objetivas do processo da investigação para que a Marielle fosse executada e que os mandantes e os executores pudessem fazer isso com tranquilidade, porque ele estaria garantindo a impunidade a partir de uma ideia de já não condução das investigações. E é claro que o nome do Rivaldo também nos apresenta uma série de peças nesse quebra-cabeça que haviam se perdidas nesses 6 anos, que fazem com que a gente entenda também o porquê chegamos a 6 anos sem a elucidação do caso de uma maneira completa, em especial sem a resposta da pergunta que a sociedade ficou por 6 anos e 10 dias perguntando, que era quem mandou matar Marielle e o porquê. Então, a sensação de indignação, a sensação de desamparo, vem muito também por entender que, se antes no Rio de Janeiro as pessoas ouviam falar como funcionava a política e a relação dela com o submundo do crime do Rio de Janeiro, o caso da Marielle, ele nos escancara e nos apresenta didaticamente como essas relações funcionam, né? Como essa relação entre a polícia, a política e a milícia funciona no Rio de Janeiro, apresentando que existia um grupo político que era capaz de assassinar como forma de fazer política, na certeza da impunidade e, nesse caso, com o aparato e a garantia de um processo de não elucidação do próprio Estado. Então, esse sentimento de desamparo, ele continua reverberando, né, desse desespero de como no Réveillon, o Réveillon de 2017 para 2018, eu estar junto com a Marielle, tendo um dos momentos mais bonitos que tivemos na nossa trajetória, que foi a celebração daquele ano novo, e ao mesmo tempo, quando vejo a delação do Elcio de Queiroz, que é o motorista que conduzia o carro, que estava Rony Lessa, que era o atirador,
No depoimento dele, na delação dele, né, ele diz que no Réveillon havia acontecido uma conversa onde o Rony Lessa estaria lhe mostrando um descontentamento de estar monitorando uma mulher e ter perdido a oportunidade de assassiná-la. Isso, do ponto de vista emocional, fez com que na minha cabeça passasse uma série de momentos que eu estava ali construindo a minha família, que eu estava vivendo a minha história de amor, e paralelo a isso, num outro lado da cidade, existia um grupo observando, estudando, esperando uma mulher no momento de assassiná-la. No ponto de vista da subjetividade, isso traz muitas imagens na nossa cabeça, né? Isso é uma violência que não é só uma violência simbólica, né? Mas ela é uma violência objetiva, em especial se você olhar para esse tempo de passados 6 anos, a não possibilidade da elaboração de um luto de uma forma plena. Então, esse sentimento, ele permanece, em especial ainda porque a justiça por Marielle Anderson está longe de ser feita nesse processo. É claro que a gente entende que o apontamento do nome dos mandantes e das motivações foi um passo inquestionavelmente importante nesse processo todo, ainda que tenha demorado 6 anos. Mas é também verdade que a gente está falando de um assassinato que foi muito sofisticado, muito bem elaborado e muito bem executado, e que nos seus desdobramentos teve uma série de obstruções que foram não só a destruição de provas, mas provas que não foram averiguadas por uma decisão deliberada daqueles que deveriam estar conduzindo a investigação para que ela chegasse à sua conclusão. Então, Justiça por Marielle Anderson ainda há uma longa estrada pela frente, né? Porque a gente quer que seja identificado toda e qualquer pessoa que tenha relação com esse assassinato, qual foi a incidência, qual foi a participação e que seja responsabilizada ao rigor da lei por ter tido qualquer natureza de participação num assassinato, num crime político e que abalou a história da democracia desse país. E eu vi entrevistas recentes, né, em que você disse que essas prisões, o encerramento das investigações, ela não fecha o caso, mas que ela, na verdade, deveria abrir um novo capítulo, né, em que a sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil, se engajem com o enfrentamento da milícia. Como você disse, foi um crime muito bem orquestrado, e parece que todas as engrenagens, né, que ligam Estado, milícia, não é? A política institucional e o crime, elas funcionam muito bem, elas são muito sofisticadas, né? Como que você pensa esse enfrentamento à milícia, né? O que te parece mais urgente? Que tipo de medida você acha que seria eficaz para a gente avançar nesse sentido? Acredito que o primeiro passo disso é a gente ter uma sociedade entendendo o que é a milícia hoje, não só no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é sim um laboratório dessa formação desse grupo criminoso, mas a importância que esse grupo hoje tem dentro da própria construção da sociedade e da própria política institucional. Porque se a milícia começa num primeiro momento com uma ocupação do território, fazendo uma gestão territorial a partir da violência, a partir da instalação do medo, sobre aquelas pessoas que estão ali, né, vivendo num território que, em geral, são territórios que estão à margem do debate da política pública do Estado, a milícia nasce oferecendo um serviço de segurança em determinados territórios onde o Estado não estava cumprindo o seu papel, né? Fosse com política pública, fosse em especial com essa política de segurança. Então foi muito comum, inclusive no surgimento da milícia, a gente ter autoridades, inclusive autoridades públicas, né, figuras políticas da institucionalidade, dizendo que a milícia era um grupo positivo, né, porque levava a segurança para um determinado território onde o Estado não estava conseguindo cumprir o seu papel. Só que a milícia foi escalando os seus interesses e tendo um projeto de poder muito maior, muito mais amplo e muito mais sofisticado do que a ocupação do território, fosse pelo domínio através da violência e da instalação do medo, fosse por um oferecimento de serviços paralelos, né? Serviços que o Estado também não estaria consolidando nesses territórios.
do transporte alternativo, aumentando o preço do gás e centralizando esses comércios, a água, a luz, o gatunete, uma série de serviços que a milícia foi concentrando em si, cobrando taxa sobre o oferecimento desse serviço e, através do medo e da violência, coagindo aqueles que não fariam parte desse processo. Então, a milícia, hoje, ela tem projeto de poder, ela está dentro da estrutura do próprio Estado. Ela se tornou uma parte atuante do Estado quando, através do domínio do território, você faz a disputa do voto, portanto, você faz um controle que vai estar tirando daquele território ocupado e incidido pela milícia os seus candidatos, né? Vai estar elegendo seus candidatos. Então, a milícia tem cadeira na Câmara Municipal, tem no Congresso Nacional, tem na Assembleia Legislativa, tem no Senado. Todas essas relações de apoio e fortalecimento da milícia que já aconteciam antes dela se tornar um projeto de poder no próprio país, foi também criando um fortalecimento através da política institucional, essas alianças. E isso serve para quê? Se a milícia hoje tem cadeira em cargos públicos, né, ela também consegue fazer a sua política refletir nos seus interesses nesses territórios. Então, o Rio de Janeiro é um laboratório, mas a milícia hoje, ela cresce e se expande pelo Brasil. O que a milícia faz, como a milícia opera, não pode caber dentro da democracia. Então, acho que um primeiro passo, e o caso da Marielle, para mim, cumpre um papel fundamental nessa história, é de mostrar essa relação entre a política, a polícia e a milícia e dizer da importância que a gente tem de estar atento de como essas estruturas corrompidas, apodrecidas dentro da institucionalidade, devem ser revertidas. E dentro do Estado Democrático de Direito, a única arma que a gente tem para combater isso é a conscientização da população, o comprometimento da população com esse enfrentamento e a consciência na hora de eleger os seus representantes públicos em todas as esferas dos espaços de poder da nossa sociedade. Então, acho que um primeiro passo é o que o caso da Marielle nos traz, né? A oportunidade de entender de uma maneira didática como esse grupo é um grupo perigoso e como esse grupo hoje faz alianças perigosas para a democracia e, por consequência, para toda a sociedade. Mônica, eu li em algum lugar que você começou a ser procurada ainda em 2018, né, para publicar um relato sobre a sua vida com a Marielle. Levou um tempo até concordar com essa ideia, né? E o livro que está saindo agora também demandou vários anos de escrita, né? Acho que era algo que a princípio demoraria 1 ano e que você acabou levando 5 por motivos que qualquer pessoa pode entender com certeza, né? Eu queria te perguntar, né, o que te levou a assumir essa empreitada, né? Como foi o processo de escrita, né? Porque você narra anos, um relacionamento extremamente intenso com a Marielle, que remonta à sua adolescência, depois anos de um sofrimento extremamente dilacerante, né? A gente fica só imaginando como foi para você lidar com essas emoções todas e com esse processo de pegar essas memórias, trabalhá-las e transformá-las, né, nesse livro. Você pode falar um pouco sobre isso? Foi um processo terapêutico a elaboração desse livro. No ano de 2018, quando eu mergulho, né, na luta de justiça por Marielle, eu abro mão da minha construção pessoal, né, dos meus projetos, dos meus sonhos pessoais. Então, em 2018, quando estava casada com a Marielle, eu estava dedicada à elaboração do meu mestrado, que estava fazendo em arquitetura, né, com o debate do direito à cidade, na perspectiva do favelado, os enfrentamentos da violência contra isso. Isso era o que eu estava debatendo na minha vida, me entendo enquanto defensora de direitos humanos desde o final da minha adolescência, mas a minha atuação na política, como figura pública, fosse na pauta dos direitos humanos de uma maneira mais ampla, na pauta LGBT, do direito das mulheres, isso tudo vem através da luta de justiça por Marielle. Só que, num primeiro momento, eu não estava preocupada que uma parlamentar havia sido assassinada. Eu queria saber o porquê que a minha esposa não chegou em casa para jantar,
quando 15 minutos antes ela me mandou uma mensagem dizendo que estava no carro e estava chegando. Né? Então, a minha luta por justiça, ela nasce de uma motivação e um sentimento muito pessoal, né? E de uma dor muito particular. E que faz com que o tempo fosse passando, o Estado não fosse me apresentando andamentos e avanços daquela investigação, a luta por justiça tendo que tomar uma luta de fôlego, né? Uma luta de longo prazo, ao que tudo que estava sendo colocado ali de uma maneira muito obscura ia sendo apresentado. Então, eu abandono a minha vida pessoal. No final de 2018, eu tranco a minha casa, que era a casa com a Marielle, num depósito e passo a ficar fazendo viagens ao redor do mundo, buscando parceria internacional e fazendo a denúncia no âmbito internacional, cobrando justiça por Marielle, entendendo que isso era uma luta também pela democracia. Só que foi uma luta muito solitária, foi uma luta muito dura e foi uma luta imersa numa dor que eu não consegui tempo, né, da elaboração do luto. Então, eu não pude fazer uma fase e um comprimento do meu luto de uma maneira que pudesse ser numa outra situação, né, talvez de um luto, vou chamar aqui de comum, de quem perde uma pessoa amada e que vai elaborar isso através das possibilidades e ferramentas que tem ali. A não elucidação do caso da Marielle não me deu a possibilidade de fazer o luto, que era essa elaboração sobre a minha dor, sobre a minha perda, a dor da viúva. Então, o caso da Marielle, ele traz também um luto, que é um luto muito coletivo. A sociedade, ela ocupa as ruas num grito de justiça por Marielle Anderson no dia seguinte do assassinato da Marielle. A Marielle era uma parlamentar democraticamente eleita, fez 1 ano e 3 meses de um mandato que deveria ter durado 4 anos. Era seu primeiro mandato, né, e era uma figura em ascensão na política inquestionável, para dentro do próprio partido, para a própria sociedade, para os amigos que conviviam, para os familiares. E tudo isso faz com que a centralidade da luta por justiça esteja falando sobre a parlamentar, né, sobre o atentado à democracia, que foi uma parlamentar a ser executada num crime político numa das principais capitais do mundo, e a demora nas respostas para o que havia acontecido naquela noite. Então, sempre que eu fui sendo convidada para escrever sobre essa história, num primeiro momento, eu não tinha nenhum interesse, porque a minha questão era a luta por justiça, e isso tinha que ser a centralidade do debate da sociedade para mim. É claro que também, à medida que as respostas não chegavam, a imprensa, a sociedade buscava ter o nome da Marielle com essa consolidação de referência e querer entender quem era aquela mulher, né? Na sua vida íntima, na sua construção de trajetória pessoal, que fez com que ela virasse aquele expoente na política. Mas como eu não estava fazendo a elaboração do meu luto, pensar sobre ter que escrever sobre essa história de amor seria um passo importante para a elaboração desse luto, que eu também passei a negar que eu devesse fazer. E isso foi muito perverso, né? Porque foi uma dor muito intensa e imersa num pragmatismo da luta por justiça que fez com que eu não quisesse olhar para aquela dor para dar conta de ter que fazer a luta por justiça. E quanto mais eu falava da Marielle, mais perto eu me sentia da Marielle. Quanto mais eu falava da Marielle, mais eu sentia a Marielle perto, presente. Então, a elaboração de um luto pessoal, eu também me neguei o direito de fazer. Existia a negação do Estado, existia uma negação da conjuntura e existia uma negação pessoal ali. No início de 2019, quando eu faço contato com essa editora, né, com a Record, que acabou lançando o livro pela Rosa dos Tempos, a Lívia, que foi a responsável por fazer essa conversa comigo, eu topei porque ela tinha sido muito simpática, mas eu ia só tomar um café para dizer pessoalmente para ela que não, como eu havia feito em todo o processo. Uhum. Mas a Lívia estava num relacionamento com uma outra mulher e era um relacionamento que estava passando por uma fase difícil de separação. E a gente começou a falar sobre as dificuldades para nós, mulheres lésbicas, a relação, os enfrentamentos. E foi através dessa troca
que eu fui convencida de que essa história era uma história que precisava ser contada, inclusive como uma referência sobre as dificuldades, o processo de luta, as superações e o próprio amor, né? Porque a minha relação com a Marielle, ela não foi um conto de fadas, ela não é um ponto fora da curva da maior parte dos LGBTs, pelo contrário, ela representa, infelizmente, para muitos grupos as regras, quando fala da dificuldade, quando fala dos desafios, e as dificuldades de múltiplas formas, né? Era nossa dificuldade pessoal na elaboração da nossa identidade, da nossa orientação sexual, era uma dificuldade do medo da lesbofobia que poderia vir da sociedade, dos amigos, da família, em muitos lugares, né? Porque eu e Marielle fomos duas mulheres nascidas e criadas na favela da Maré, que é um ambiente machista, é um ambiente LGBTfóbico, e a gente começa a se relacionar em 2004, enquanto amigas, e o nosso afeto se intensifica, mas a gente também nunca tinha questionado qual era a natureza do nosso afeto, senão a amizade. Até ali, nem eu nem Marielle tínhamos tido qualquer tipo de relação com outras mulheres, nem sequer pensado sobre isso. Nós crescemos sendo orientadas e educadas a entender que nós éramos heterossexuais, e isso não podia ser questionado, porque quando você ouvia falar de uma mulher lésbica, era sempre com um termo pejorativo, né? Quando você ouvia eu na adolescência gostava de me vestir com as roupas dos meus irmãos, eu era chamada de sapatão, sempre com o intuito de ofensa. Uhum. E naquela época também, quando a gente começa a se relacionar romanticamente, em 2005, um ano depois onde a nossa amizade surge, existia um medo interno nosso sobre o questionamento da nossa natureza, o que aquilo iria causar de impacto para a nossa família, para a sociedade, como é que as pessoas iriam reagir. E numa elaboração de duas mulheres que foram criadas para entender que aquilo era o feio, que aquilo era o pecado, que aquilo era o leviano. Não tinha referência de mulheres lésbicas hoje como temos, e que bom, né? Graças às deusas, de referências positivas para falar de um lugar da sexualidade com orgulho. Então, o primeiro enfrentamento que a gente teve, o primeiro desafio, foi justamente entender o que era a natureza da nossa sexualidade. Então, eu topo fazer a escrita do livro, em especial porque, para mim, eu precisava falar da configuração da minha família, da configuração daquela história de amor e de todos os seus processos e desafios, que foi, né, uma história dura no seu processo em si, mas que foi uma história de amor linda, que foi uma história de amor que termina com uma barbárie, mas que a morte também não pôde encerrar. Então, o livro ele também é um lugar de um manifesto dessa história de amor, mas também é um manifesto da legitimidade dessa configuração de família, que são as famílias LGBTQIAPN+, que pudesse inspirar que outras pessoas se identificassem aquilo, mas que seguisse, sobretudo, acreditando no amor, que seguissem acreditando que as nossas famílias têm o direito de existir sem temer e que nós devemos, inclusive, cobrar da sociedade e do Estado que crie condições para que a nossa família seja vista com legitimidade, com respeito e com igualdade de direitos dentro da sociedade. Só que também tinha um processo pessoal e íntimo nessa escrita. No livro, ele tem recortes de cartas e bilhetes que são colocados, porque a minha história com a Marielle, ela se deu através da escrita, por muitas vezes. Em especial porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de falar de sentimentos, tem dificuldade de falar de afeto, mas sempre consegui colocar isso de uma maneira mais transparente, mais honesta até com o sentimento, na própria escrita. Então, sentar para escrever o livro significava também fazer a elaboração de um luto, rememorando essas lembranças, que para mim era muito doloroso lembrar delas a partir da perda, a partir da violência. Nessas viagens que eu fazia, à medida que eu falava muito da figura pública, da importância de cobrar justiça em nome da democracia, eu fiquei com medo de perder as minhas lembranças pessoais, né? Porque a Marielle teve a imagem dela amplamente replicada ao redor do mundo, começou a ser contada de diversas frentes, diversas formas, e era sempre a figura pública. Isso fez com que eu me sentisse num afastamento do que eram as lembranças pessoais. Então, num primeiro momento, inclusive, eu enchi a minha casa de fotos que eram fotos da nossa vida íntima,
da nossa vida particular e não da figura pública. E quando eu estou fazendo essas viagens, que eram muito solitárias, eu passo a escrever uma espécie de diário que era para guardar essas lembranças, com medo de que elas pudessem ser apagadas naquele ritmo absurdo de demanda de viagem, de tarefas e de agendas na luta por justiça. Só que a editora, o meu combinado com a editora era de entregar o livro 1 ano depois da assinatura do contrato, e eu passo 5 anos para elaborar esse livro. Então, eu hesitei muito, eu enrolei muito para fazer a escrita, porque a cada momento que eu sentava para escrever, eu escrevia uma parte, aquilo me revirava em dor, aquilo me revirava em saudade, aquilo me revirava emocionalmente de uma forma que eu não tinha ferramentas, né, internas minhas, emocionais, para elaborar e para trabalhar. Bom, aí o meu terapeuta tem um papel fundamental nesse processo como um todo, que é de insistir que, de fato, a escrita do livro seria importante na elaboração desse meu luto, que era evitado por conta da luta por justiça. E os fatos novos que foram acontecendo fez com que esse livro, que num primeiro momento falaria só sobre o recorte da história de amor, ganhe uma segunda parte, que aí é uma segunda parte diferente da primeira, porque a primeira ela é contada numa história mais cadenciada, mais detalhada, né? E a segunda parte, que é após o 14 de março de 2018, ela ganha um papel para mim que era de contextualizar como essa história de amor continuou seguindo, mesmo depois da morte física da Marielle. Então o livro tem essas duas partes, né, que não são antagônicas, mas que também tinha o intuito de cumprir esse papel, que era um papel político mesmo, mas que para mim, pessoalmente, foi central na elaboração desse luto, na compreensão do que é essa história de amor para mim, do que é permanecer aqui viva, carregando essa história de amor, sendo parte desse legado político, social, que se torna a imagem da Marielle, e como eu podia fazer isso de uma forma contrária à que eu fiz num primeiro momento, que era pela pulsão de morte, pela autodestruição, né? Fosse com a minha relação do alcoolismo, que eu também relato no livro, fosse com os meus processos de negação do meu próprio desejo de viver, né? Então, esse livro ele vira uma ferramenta na minha terapia para fazer a elaboração do próprio luto. Então, por isso ele ganha tanto tempo, por isso ele se arrasta, né, num processo de escrita por 5 anos, porque, sobretudo, era um processo muito íntimo de um luto que o Estado me negou a possibilidade de fazer, e depois eu também, perdendo a minha pulsão de vida, me neguei a querer olhar para isso, principalmente se isso pudesse me trazer um sentido de ressignificação da própria vida. Isso foi uma coisa sendo construída no processo da luta, com a solidariedade, não me entendendo sozinha, né, nessa construção, nesse mundo, com muitos outros desdobramentos, mas enfim, ele acho que nasce, né, no tempo das coisas, no tempo que deveria acontecer, e foi um projeto que eu tive muita responsabilidade, muito carinho para fazer, porque, em especial, ele traz um foro muito íntimo, né? Ele me expõe muito, inclusive. Ele não é sobre a Marielle figura pública, né? E para mim, era muito importante que a centralidade dele fosse justamente a humanidade da nossa relação de amor, a humanidade da Marielle, a minha humanidade, fosse nas fragilidades ou fosse também na força para poder seguir, enfrentar determinados processos violentos na nossa construção da história de amor, e também como isso tem um outro desdobramento após o assassinato dela. Bom, Mônica, a gente precisa encerrar, mas eu queria te fazer uma última pergunta, né? Porque no final do livro você também escreve que essa ideia de justiça por Marielle, né, que virou um slogan, um pedido de movimentos sociais, boa parte da população brasileira, né, que se repetiu nos últimos anos, ele só pode ser real, não é? E aqui eu vou ler um trecho. Quando transformarmos essa sociedade em um lugar onde Marielles possam viver, onde Marielles possam operar na política com toda a sua capacidade, que possam se desenvolver na sociedade com toda a sua capacidade.
Se passaram 6 anos desde que ela foi assassinada até hoje, né? Você se tornou vereadora, você se engajou, né, na luta político-institucional, muita coisa mudou, mas enfim, como que você avalia, né, onde a gente estava em 2018, onde a gente está hoje em 2024, né? O Rio de Janeiro, o Brasil são lugares melhores, né, para Marielles viverem, atuarem politicamente? Melhores, eu não diria. Eu acho que hoje são espaços em disputa para que essa melhoria possa vir a acontecer. A Marielle fez uma campanha dizendo eu sou porque nós somos, se reivindicando enquanto uma mulher negra, favelada, que disputava a política institucional para construir uma narrativa política que subverte essa lógica da política que a gente tem desde a invasão do nosso país, né? Desde a invasão do Brasil, que é uma política que sempre teve no retrato do poder homens brancos, ricos, héteros, fundamentalistas. A Marielle, quando entra para a política, e ela mesma diz isso, né? Ela, num primeiro momento, ela, enquanto mulher negra, que foi mãe jovem, teve que parar os estudos para poder criar a filha, ela é parte da estatística dessa sociedade que tem menos valor, né, diante da política, o corpo da mulher preta. E depois ela diz que sai dessa estatística, né, quando ela volta aos estudos, faz graduação, faz mestrado e estava ali ocupando um espaço na política institucional. Então a Marielle, fosse pela sua imensa capacidade, isso para mim era um dos maiores dons que ela tinha, de empatia com as opressões, com as minorias e querer, por um sentimento de emergência humana dela, a modificação disso, ela ocupa o espaço da política institucional reivindicando o fim dessas violências, o fim dessas opressões, e isso faz com que tanto o corpo dela quanto as bandeiras que ela travava enquanto defensora de direitos humanos fossem sintetizadas também numa mudança cultural da nossa sociedade que respondeu, que acreditava que ela podia ser essa mudança e todo esse conjunto de valores que ela representava, quando, na sua primeira campanha, que para aqueles que faziam contas políticas, a Marielle teria no máximo uns 15 mil votos, se fosse muito bem votada, a Marielle foi eleita com 46.502 votos, se tornou a 5ª pessoa mais votada da cidade do Rio de Janeiro, sem nunca na sua vida ter feito uma campanha para um cargo público. Houve uma resposta da sociedade dizendo que o que aquela mulher representava era também urgente que tivesse representatividade nos espaços de poder para lutar também sobre essas pautas, sobre tudo que ela estava ali defendendo, acreditando e doando a sua vida para construir. O que eu digo é que a justiça por Marielle só vai acontecer quando a gente tiver uma sociedade onde Marielles possam florescer, ser na sua potencialidade em segurança, com construções, né, com condições de construção do próprio Estado, da própria sociedade, e não serem assassinadas pelo que são. E isso, inclusive, se num primeiro momento a minha luta por justiça ela tinha um foro íntimo e pessoal, à medida que eu fui sendo acolhida por várias frentes dessa política que olhavam para Marielle como um símbolo de representatividade e de esperança, eu fui tendo também o entendimento de que a justiça por Marielle, ela passa pelo final de um inquérito, isso o Estado deve a nós familiares e à sociedade, é dever do Estado nos entregar essa resposta, inclusive para dizer que nós não aceitaremos esse tipo de barbárie nunca mais na história desse país. Então, essa resposta ela é importante para a democracia, para que a barbárie e a violência não sejam aceitas como um método de fazer política, mas, sobretudo, que a história da Marielle, enquanto inspiração, enquanto esse símbolo, né, que se tornou um farol de esperança, de uma política diferente, de uma representatividade diferente na sociedade, possa nos trazer a construção dessa sociedade. A Marielle abre um caminho para o Rio de Janeiro e para o Brasil, que é um caminho hoje que nos convoca a responsabilidade do compromisso dessa memória, mas sobretudo pelo que ela representa enquanto um projeto de futuro. Porque se a sociedade passou 6 anos gritando justiça por Marielle Anderson, exigindo a elucidação desse assassinato,
ela teve um papel super importante em dizer que a barbárie não poderá ser aceita dentro de uma construção de uma sociedade, de um Estado democrático de direito. Mas isso precisa seguir, né? A gente precisa seguir com a resposta que a sociedade nos invocou de dizer, ao transformar a Marielle num símbolo, que não só a vida dela não foi em vão, mas como a morte também não será, que a gente possa, à luz de Marielle Franco, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, que combata o racismo no seu principal eixo de construção de uma sociedade democrática, que não caiba a LGBTfobia, que olhe para a lógica do patriarcado como uma lógica que precisa ser destruída, que precisa ser enfrentada, porque tudo isso são camadas estruturais da nossa sociedade que só servem para aprofundar as opressões, a desigualdade e reproduzir as violências, como a que vitimou Marielle Anderson, mas em especial também como foi um dificultador para que a Marielle pudesse se tornar a figura que se tornou. Então, eu acho que se a gente pode ver alguma beleza, né, no meio desse caos, é justamente de entender que a gente tem que ter o compromisso histórico nesse momento, de dizer que não só a vida da Marielle não foi em vão, mas como a morte também não será. Isso é, sim, a busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, livre de opressões, mais humana, né, no seu afeto. Marielle reivindicava a política feita com afeto, de um lugar dos representantes públicos se afetarem, né, com as violências e com as dores de uma sociedade e de um conjunto de pessoas que são oprimidas e violentadas cotidianamente dentro da nossa sociedade. A Marielle, na sua atuação política, buscou fazer o enfrentamento a essa lógica, né, e fala na tribuna que a gente vai receber flores, mas vai seguir de punho cerrado, lutando contra os mandos e desmandos sobre a nossa vida. E termina ali o seu discurso emblemático no 8 de março de 2018, fazendo um discurso na tribuna, que hoje na Câmara Municipal carrega seu nome em memória, dizendo que as rosas da resistência nascem do asfalto. Obrigada aos vereadores. Como falei antes e falava na Fiocruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né? Então, que sejamos nós as rosas da resistência que Marielle profetizou para construir essa sociedade que seja uma sociedade mais fraterna, mais humana e que tenha coragem de combater as opressões para que a gente possa ter Marielles florescendo na sua forma mais ampla, bonita e potência que pode acontecer, e não sendo vítimas tanto de uma estrutura, né, social, quanto de um aparato do Estado que assassina e que hoje tem na política uma determinação no seu fazer político, decidindo quem pode morrer, né, na verdade, quem pode viver e quem deve morrer dentro da nossa sociedade. Perfeito. Então, para recapitular, a Mônica Benício é autora de Marielle e Mônica, uma história de amor e luta, que acaba de sair pela Rosa dos Tempos. Mônica, foi um prazer conversar com você, parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, sou muito fã do Ilustríssimas, então obrigada pela oportunidade da gente estar podendo falar desse tema que me toca no amor, que me toca no afeto, mas que eu também reivindico enquanto importância política para a democracia do nosso país. Obrigada. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Somini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver qualquer comentário, crítica ou sugestão, fique à vontade para me escrever. Pode ser pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br ou pelas redes sociais. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!